Deus não é amor? Ah, por que Deus vai me lançar no inferno eternamente, ô Leandro? Eu sou uma pessoa tão joia, cara. Você tá entendendo? Poxa, eu sei que eu tenho ali algumas falhas, né? Algumas questões, mas realmente esse Deus amoroso que você prega, esse Deus que é definido, inclusive, pela própria Escritura como o próprio amor, né? Deus é amor. Ele vai me jogar no inferno, assim, por causa dessas pequenas falhas, por causa desses pequenos deslizes que são extremamente menores do que outros, né? E eu vou então parar no inferno junto com estupradores, com Hitler, com pessoas desse calibre. Isso é injusto. Como é que você convence as pessoas de que esse Deus amoroso, de que ela realmente precisa de salvação, tanto quanto um homem totalmente caído no seu pecado, né? Que chegou ao fundo do poço na questão do pecado? Na verdade, para a gente ser bem sincero, Deus seria injusto se Deus não condenasse os seres humanos pecadores. Volto a dizer, não importa se é um pecadão, como as pessoas querem colocar, mas grosseiros, ou um pecadinho, aquele que não tem tanta repercussão ou expressão visível. Mas sendo pecadora, ela já está em desacordo com a vontade de Deus. E por que eu coloco que, na verdade, seria injusto Deus fazer isso? Porque, assim, a graça de Deus, o amor de Deus, ele permanece. Mas, por outro lado, Deus é um Deus perfeito. Ele não desequilibra a balança em relação àquilo que ele é, os seus atributos, por causa do outro. Deixa eu tentar falar de uma outra forma. Deus é amor, mas Deus sendo amor, ele não vai fazer com que a sua justiça ela se desvalorize porque ele é amor. Por outro lado, Deus não vai ser justiça, denegrindo, vamos dizer assim, o seu perfil de amoroso. Ele trabalha, nele está todos esses atributos de forma equilibrada. Então, vamos lá. Deus é amor. A prova disso é que ele enviou seu filho para morrer na cruz. Mas ele disse que aquele que não crê, ele vai perecer. Então, observe. O homem, ele já nasce em pecado. O homem, ele já está perdido. Ele vive uma vida em pecado. Eu costumo fazer um exemplo, Rafael, interessante. Aqui na Bahia, tem uma católica que faleceu, você já deve ter ouvido falar, agora ela é santa, chamada Irmã Dulce. Irmã Dulce foi uma mulher que teve uma trajetória assim, belíssima, de acolhimento aos pobres e tudo mais. Então ela é tida como uma mulher assim, sabe, pura, uma mulher diferenciada. Aí imagine você, essa mulher, vamos dizer que ela, por dia, só cometa um pecado, só tivesse cometido um pecado. Por mais simples que fosse, um pecado. No ano, ela teria cometido 365. Ela viveu mais de 70. Multiplica aí por 70. Então, assim, o homem, na verdade, é muito pecador. E Deus, por mais que o ame, Deus não pode deixar de aplicar sua justiça condenatória sobre aqueles que merecem condenação. Por isso que o evangelho para a gente que crê é tão importante. Porque como é que Deus faz para nos perdoar? Deus nos perdoa não tirando a justiça dele sobre nós, mas aplicando a justiça que deveria ser sobre nós ao seu filho Jesus. Quando Jesus veio ao mundo, ele veio para pagar pelo nosso pecado. Ele recebeu em si a condenação que era minha e que era sua. Então, quando nós cremos em Jesus, Deus não nos perdoa a troco de nada. Para a gente foi de graça, mas custou um preço. O preço da morte de Jesus. Então, se nós hoje somos salvos, nós somos salvos não porque Deus deixou de nos condenar, mas porque a nossa condenação foi imputada sobre outra pessoa, que recebeu voluntariamente a condenação que era minha e sua. Então, Deus condena sim. Agora, Deus vai perdoar os pecados daqueles que crerem na obra de Jesus, principalmente na cruz. Porque ao eles crerem nessa obra de Jesus, o pecado que era para ser condenado nele, vai ser condenado no próprio Filho de Deus.